Olá pessoal, o meu nome é Diogo e sejam bem-vindos ao quarto exercício do Exame Matemática A 2023, primeira fase. Não se esqueçam, estamos aqui para descomplicar o exame. Hoje, o exercício é de continuidade, um exercício bastante comum nos exames, portanto, estejam prontos e no final vamos ver os critérios para ter a certeza que temos tudo certo para aquela nota mágica, o 20. Nós começamos todos os exercícios da mesma forma, lendo o enunciado. Considera a função g, portanto, cuidado com o nome da função é importante. Portanto, vocês poderão ter pontos descontados por não porem que é a função g e normalmente vocês metem f, ok? Portanto, tenham cuidado com isto. De domínio R, definida por, e está aqui gx, é uma função por ramos, ok? Uma função por ramos quer dizer que são duas funções que estão definidas entre dois intervalos diferentes, ok? Temos esta função aqui de cima, que é 4x menos 4 a dividir por e elevado a x menos 1, menos 1. Ou seja, esta função só vai existir de menos infinito até 1 aberto, porque é se x menor que 1, ok? A de baixo é 7 vezes 3 elevado a x menos 1 menos 3, se x maior ou igual que 1, ou seja, esta função está definida de 1 até mais infinito. E 1 é fechado, pois é x maior ou igual que 1. Resolva os itens 4.1 e 4.2 sem recorrer à calculadora. Portanto, sem recorrer à calculadora não quer dizer que vocês não possam utilizar a calculadora para terem a certeza que estão certos. Não podem utilizar como forma de ganhar pontos, ok? Portanto, não podem pôr aqui gráficos, não podem dizer, é este resultado porque fui ver à calculadora. Não, vocês têm mesmo que fazer os cálculos. Portanto, o 4.1 é averigue se a função g é contínua em x igual a 1. Portanto, o que é ser contínua em x igual a 1? É muito simples e é sempre feito da mesma forma, dependendo do ponto que vocês estão a fazer. Ok, se for em x igual a 2 é com 2, se for x igual a menos 3 é com menos 3. Aqui é em x igual a 1. Portanto, o que nós fazemos é o limite de x a tender para 1 mais de gx, ok, da nossa função g. Não se esqueça que ela se chama g. E depois limite x a tender para 1 menos da nossa função g, e temos que fazer também g de 1, que é trocar o x por 1, ver qual é que é o valor no ponto 1, ok? Portanto, isto é ver qual é que é o valor um bocadinho depois do 1, ok? Portanto, na função, um bocadinho antes do 1, ok? Para o limite x a tender para 1 menos é o limite antes do 1, um bocadinho, e o valor no ponto. Se isto tudo for igual, a função, portanto, é contínua. Portanto, já sabem, ter cuidado aqui com o nome da função, porque muitas vezes vocês metem fx. O primeiro passo é calcular o primeiro limite. O primeiro limite que eu vou calcular é o x a tender para 1 mais. Não interessa qual é que vocês calculam primeiro, mas eu decidi calcular 1 mais. Se vocês repararem, eu digo aqui que o passo é calcular o primeiro limite e o valor no ponto. Porquê? Porque se nós viemos aqui à função, nós reparamos que o valor no ponto, portanto, quando x é igual a 1, e para quando x é 1 mais, ou seja, maior do que 1, nós vimos esta função, a mesma função. Ok? Portanto, limite x a tender para 1 mais e x igual a 1 é a mesma função, é esta aqui de baixo. Então o que nós vamos fazer é, comecem sempre por mostrar o limite assim, ok? Isto vale pontos, fazerem isto, ok? Fazerem esta parte, isto vale pontos. Portanto, o que vocês fazem é, metem limite x a tender para 1 mais de gx igual a limite x a tender para 1 mais da função que vocês vão utilizar. Não se esqueçam, é esta porquê? Porque é esta a função que está definida para x maior ou igual que 1. Ou seja, quando é igual a 1 e para 1 mais, porque é a seguir um bocadinho a 1. Portanto, a seguir um bocadinho a 1 é x maior ou igual que 1. Então, vamos começar a fazer o limite e os limites fazem sempre da mesma forma. Nós temos que ver se há uma indeterminação, ok? Portanto, o que nós vamos fazer é trocar o x por 1 mais. Só isso. Portanto, nós chegamos aqui, fazemos 7 vezes 3 elevado a 1 mais, menos 1, menos 3. Portanto, se repararem, o que eu fiz foi, troquei o x que está aqui por 1 mais, ok? Portanto, agora, o que é que nós vamos fazer? Simples, nós vamos fazer esta continha, portanto 7 vezes 3 elevado a 0 mais. Porquê que é 0 mais? Vocês podem questionar. Portanto, se vocês fizerem 1 mais menos 1, não vou meter aqui, vou meter aqui, 1 mais menos 1, 1 mais, imaginem como sendo 1,1. 1,1 menos 1 é 0,1. 0,1 é um bocadinho a seguir a 0, portanto é 0 mais. Okay? Se fosse menos 0,1, era um bocadinho antes de 0, portanto 0 menos. Ok? Portanto aqui dá 0 mais, menos 3. Ok? Qualquer coisa elevada a 0, não importa se é 0 mais ou se é 0 menos, é 1. Ok? Portanto isto fica 7 vezes 1 menos 3. E portanto 7 vezes 1 é 7, menos 3, 4. E portanto nós temos aqui o primeiro limite resolvido. Verificar se dá indeterminação. Se der-nos um valor, ok, não dá indeterminação. Ok? Nós temos 4 tipos de indeterminação. Nós temos 0 sobre 0, infinito sobre infinito, infinito menos infinito
e 0 vezes infinito. Portanto, se der algum destes valores, então nós temos que ir levantar essa indeterminação. Já vamos ver como é que poderemos fazer isso na próxima parte, portanto no passo 2. Como eu tinha dito, nós o que fazemos é, temos o limite de x a tender para 1 mais, e já sabemos que vamos buscar exatamente ao mesmo sítio que o valor no ponto. Porquê? Porque estamos a utilizar a mesma função. Só para relembrar, como vimos aqui, para ser igual a 1 ou 1 mais é exatamente a mesma função. Então vocês, em vez de terem que calcular o g de 1, que era ir àquela função e trocar outra vez o x por 1, em vez de 1 mais é trocarem por 1, vai dar exatamente a mesma coisa, porque é para maior ou igual que 1, portanto tem que dar a mesma coisa. Então vocês basta fazer isto e dizer que é igual a 4. Vocês não têm que fazer este cálculo novo, ok? Basta dizerem que isto é igual a isto e que, portanto, é igual a 4. Portanto, nós já temos duas partes feitas. Temos, portanto, de calcular o primeiro limite e o valor no ponto num só passo. Agora, nós vamos calcular o passo 2. Portanto, calcular o segundo limite. Portanto, nós já calculamos o limite de x a tender para 1 mais, já calculamos o valor no ponto que é g de 1, e já sabemos que para ela ser contínua nós temos que ainda calcular um outro limite. Limite de x a tender para 1 menos, ou seja, um bocadinho antes de 1. Nós agora, para 1 menos, a função que nós vamos utilizar é a de cima. Porquê? Porque é para quando x é menor que 1. X é menor que 1, por exemplo, 0,99. Então o que é um valor 1 menos? Portanto, nesta função, 1 menos é 0,99, por exemplo. Então quer dizer que nós temos que utilizar aquela função de cima. Como vocês já veem aqui, já sabem, representem sempre isto, esta parte aqui, e dizer que é igual a esta parte aqui, ok? Isto quase sempre no exame vale um ponto, se não é sempre. Ok? Portanto, nós agora o que vamos ver é se realmente isto tem uma indeterminação. Já sabem, primeiro passo em qualquer limite é ver se tem uma indeterminação. Nós para o exercício 1 do exame não era necessário fazer isto, também era uma escolha múltipla, era um bocadinho diferente, mas no desenvolvimento verifiquem sempre se tem uma indeterminação. Trocamos o x por 1 menos. Já sabem, convém sempre também, quando fizerem substituições, por acaso não o fiz na de cima, mas quando fizerem substituições, meterem entre parênteses, ok? Na de cima não foi propriamente necessário, mas façam disso um hábito, ok? Eu consigo ver quando é que é realmente necessário ou quando não é, mas vocês podem não conseguir, portanto façam, ok? Portanto isto fica 4 vezes 1 menos é 4 menos, menos 4, a dividir por 1 menos menos 1 dá 0, é elevado a 0. Portanto, vou só fazer passinho a passinho. Isto fica 4 menos 4, é elevado a 0 dá 1 menos 1, e aqui temos 0 sobre 0, que é uma das indeterminações que eu tinha falado. Portanto, para levantar indeterminações, portanto, verificar se tem indeterminação, tem sim senhor, é 0 sobre 0. Agora nós temos um segundo passo que é, dentro deste passo 2, temos que levantar esta indeterminação. Ok? Portanto, levantando a indeterminação. Como é que levantamos a indeterminação? Como nós temos e elevado a qualquer coisa, ok? Poderá, e muito provavelmente é, um limite notável. E nós fazemos exatamente como fizemos no primeiro exercício do exame. Lembram-se? Nós vamos ver ao formulário qual é que é o limite, portanto, notável mais parecido com o limite notável que nós temos. E neste caso, se vocês forem ver ao formulário, eu já sei de cor que é limite de x a tender para 0, d elevado a x menos 1, a dividir por x, isto vai dar igual a 1. Ok? Portanto, não se esqueçam, vão ver ao formulário, ele é o vosso amigo, mas está aqui, é este o limite notável mais próximo. Vocês poderiam ver os outros, porque é que não é um dos outros? Porque vocês estão a tender para um número, o outro que é com um é tender para mais infinito, portanto este é um bocado mais parecido. Se vocês repararem, tem aqui um menos 1, tem aqui um x em cima, portanto se virarmos isto ao contrário, isto poderá estar bastante parecido com isto, e portanto escolhemos este. Ok, então agora que estratégia é que nós vamos utilizar? Portanto, eu tenho uma estratégia para fazer os limites notáveis de uma forma um bocadinho diferente, que é, vocês se repararem, vocês têm que estar a tender para 0, e vocês estão a tender para 1 menos. Ok? Se vocês repararem, em cima deste temos ali um x menos 1. Ok? Portanto, nós não queremos ali um x menos 1, nós queremos ali apenas uma letra. Portanto, isto aqui, o que importa é que esta letra tem que ser igual a esta letra, que tem que ser igual a esta letra. Podem estar aqui outra letra, ou podem estar aqui outros valores, mas normalmente vocês vão ter que fazer uma coisa que é uma mudança de variável. Ok? Portanto, como é que nós fazemos uma mudança de variável? O que eu aconselho é, vocês pegam no valor que está em cima do que é x menos 1, e metem y igual a x menos 1. Portanto, isto é a vossa nova variável, por isso é que se chama mudança de variável. Quando vocês fazem isto, convém sempre ver também o que é que x é igual. Portanto, x é igual, passa o menos 1 para o lado de lá, fica mais, y mais 1. Também temos que ver para onde é que y tende, porque nós vamos ter que trocar aqui. Não podem, nunca, ter no mesmo exercício duas letras a trabalharem. Por exemplo, y a tender para 0 e depois tem aqui e elevado a x. Isto não pode acontecer. Ok? Só podem ter uma letra. Então nós temos que trocar todas.
Então também temos que ver para onde é que y está a atender. Como é que vemos para onde é que y está a atender? Como x está a atender para 1, o que nós fazemos, neste caso está a atender para 1 menos, o que nós fazemos é trocar este x por 1 menos. E então fica y igual a 1 menos mais menos 1. Ok, 1 menos já sabem é como se fosse 0,9. Ok, imaginem assim. 0,9 menos 1 dá menos 0,1. Fica 0 menos. Portanto o nosso y está a atender para 0 menos. Ok, eu vou só meter aqui o limite novo. Portanto nós tínhamos isto. E agora temos limite de y, porque nós vamos trocar aqui as letras, ok? Portanto, o nosso y está a atender para 0 menos. Então isto fica 4 vezes... E o que é que era o nosso x? Portanto, o nosso x, que está aqui, tem agora um outro valor, que é x igual a y mais 1. Como veem, x igual a y mais 1. Então nós temos de trocar, já sabem, não podem ter letras diferentes na mesma conta, portanto isto fica 4 vezes, isto não é um x, é 1 vezes, ok? Y mais 1. Menos 4. Já sabem, sempre que fizerem substituições, metam entre parênteses. Por exemplo, aqui é realmente fulcral meter entre parênteses. Na parte de baixo, se vocês repararem, tem aqui x menos 1. Até aí o que é que x menos 1 é? Se vocês preferirem, podem trocar o x por y mais 1, não tem problema. Mas nós também temos aqui que y é igual a x menos 1. Até posso trocar x menos 1 por y. Então é exatamente isso que eu vou fazer. Fica e elevado a y menos 1. Nós queremos aproximar-nos o máximo possível deste limite notável, fazendo várias estratégias. Uma das estratégias é esta, uma mudança de variável, mas existem outras. Por exemplo, nós agora aqui fazemos só a continha para isto ficar mais simplificado. Ok, isto fica 4y, portanto 4 vezes y e 4 vezes 1, ok, que fica mais 4 menos 4 a dividir por e elevado a y menos 1. Portanto, estes 4 cortam, ok, e agora eu venho aqui para baixo, só para vocês perceberem que a continuação do exercício está aqui. E agora fica limite de y atender para 0 menos. E uma coisa que nós podemos fazer é virar isto ao contrário. Se nós repararmos, nós queremos o e elevado a qualquer coisa, ok? Pode não ser x, neste caso pode ser y, estamos a utilizar a letra y. Temos que utilizar este e elevado a y lá em cima. Então uma coisa que nós podemos fazer, e é a forma que eu gosto mais, é fazer assim. Portanto, pomos todo o limite dentro de 1 elevado a menos 1. Okay? Não se esqueçam que este elevado a menos 1 tem que continuar para o resto do exercício, ok? E agora, se vocês repararem, a única coisa que ainda é diferente é que, pronto, nós já temos bastante parecido com o que temos aqui. Temos aqui esta letra que é igual a esta letra, que é igual a esta letra. Portanto, exatamente como temos aqui. Portanto, que era onde nós queríamos. E agora o que é que nós vamos querer? Portanto, nós vamos querer tirar daqui este 4. Este 4 não pode estar aqui, não é? Portanto, o que é que nós vamos fazer em relação a este 4? Nós vamos enviá-lo para trás do limite. Nós podemos fazer isto porque o 4 está a multiplicar por tudo cá em baixo. Se tivéssemos, por exemplo, 4y menos 1, aí o 4 já não podia ir para trás do limite porque não está a multiplicar por tudo. Ok? Isto é importante. Portanto, não se esqueçam de estar a multiplicar por tudo. Nós agora o que vamos fazer então é mandar aquele 4 lá para trás. Como está na parte de baixo, fica 1/4. Ok? Então agora fica 1/4 de limite de y atender para 0 menos de e elevado a y menos 1 a dividir por y. E agora sim, finalmente, nós temos exatamente o limite notável. Não está exatamente porque temos aqui y, ok, mas não importa. O que importa é que estas três letras têm que ser iguais. Temos aqui um e, temos aqui um menos 1. Temos aqui um 0 menos e ali só está 0. Não importa para onde é que é o 0. Pode ser 0 menos, pode ser 0 mais. Vocês metem aqui 0 menos, não tem problema. E aquilo. Portanto, agora fazemos, já sabem, a substituição aqui no limite. E, portanto, este limite aqui dá 1. Portanto, isto fica... Portanto, não se esqueçam que isto está elevado a menos 1, ok? Está aqui o elevado. Portanto, fica 1/4 vezes 1 elevado a menos 1. Que, portanto, temos o resultado final que é 4. Ok? 1/4 elevado a menos 1 é a mesma coisa do que pegar nesta divisão, virá-la ao contrário. Ok? 1/4 vezes 1 é 1/4. 1/4 virado ao contrário é 4. Ok? Portanto, é praticamente trocar estes de lugar. Fica 4 a dividir por 1. Portanto, é 4. Passo 3. Nós vamos provar a nossa continuidade. Finalmente já fizemos o limite de atender para um mais, já fizemos o limite de atender para um menos, já temos o valor no ponto. Então o que nos falta é ver se isto realmente é tudo igual. Portanto, nós se voltarmos ali ao primeiro passo, nós reparamos, calculamos aqui que no final o limite de atender para um mais dava 4. E também depois reparámos que o limite de atender para um mais de get x é igual a get de 1 e portanto que é 4 também. Então nós já sabemos que aqueles dois são 4. E o limite de atender para um menos também deu 4. Nós aqui no final também temos o valor de 4. Então, o que nós fazemos é dizer que isto é 4, isto é 4, isto é 4 e, portanto, são todos iguais. Como
Portanto, como isto acontece, a nossa função getX é contínua. E cuidado, ela é contínua onde? No ponto 1, que é onde eles estavam a pedir, ok? No ponto que nós estamos a atender e no ponto que tem aqui, ok? Portanto, ela é contínua em x igual a 1. E está feito. Este é o nosso exercício, está resolvido. Aqui está a nossa resposta. Portanto, primeiro passo, só para recapitular, calcular o primeiro limite. Portanto, nós percebemos que temos que fazer esta coisa para ser contínua. Tem os limites à esquerda, o limite à direita e o valor no ponto ser tudo igual. Calculamos o primeiro limite, o segundo limite e o valor no ponto. Verificámos que eles eram todos iguais. Então podemos concluir que ela é realmente contínua em x igual a 1. Como é que vocês poderiam ver a partir da calculadora se realmente estavam certos? Portanto, uma coisa que nós podemos fazer é colocar a função que nós temos da getX na calculadora e ver o que é que acontece quando tendemos para um menos, para um mais e para 1. Ok? Aqui, como o valor no ponto em 1 é aquela função que nós temos aqui, portanto esta é a parte de baixo e que é simples, portanto basta trocar por 1. Não aconselho a meter na calculadora, se quiserem podem meter na mesma e verificar, mas eu aqui só vou verificar a de cima, porque esta de baixo dá 4 e é fácil de descobrir. Agora a de cima, como dá indeterminação, vocês podem ter alguma dificuldade. Então o que é que vocês fazem? Vocês metem a função na calculadora, já sabem, depois fazem o mesmo para a outra se quiserem realmente fazer para a outra. E vocês veem, ok, esta função era quando eu estava a atender o meu G para 1 menos, ok? Porque é x menor que 1. X menor que 1 é um bocadinho atrás de 1, portanto 1 menos. Então, nós chegamos aqui ao nosso valor de 1 e o que nós fazemos é, nós vamos nos aproximando de 1 por valores atrás dele. Por exemplo, 0.5, ok? E o que nós vimos é, ok, qual é que é o valor do meu y aqui, ok? Portanto, o valor do meu y aqui, 5, ok? Então, nós vamos outra vez andando... ok? E vamos vendo o que é que acontece. Portanto, isto está de ser 4,5 aqui, ok? Não importa o que é no 1, o que importa é que estamos a ir por valores atrás do 1. E vamos aproximando, mas não tocando no 1. Como vocês já repararam, no valor 1 ela não existe, ok? O nosso y é undefined, ou seja, não existe. Então, nós vamos andando por atrás do 1, ok? Portanto, isto é 1 menos, ok? É nesta direção, estamos aí para aqui, 1 menos. Vocês vão aproximando e, portanto, vocês se repararem, nós temos aqui, está-se a aproximar do valor 4. Portanto, se vocês fizerem este limite na calculadora, limite x a tender para... Portanto, não vão fazer o limite em si, vão simplesmente pôr na calculadora, colocar na calculadora. Vocês já sabem, no final o que vocês vão ter é que dá 4. Portanto, tem que dar 4 no vosso exercício e como nós vimos no nosso passo, ele realmente dá 4. Portanto, está corretíssimo. Agora, basta vermos o que é que nós temos realmente dos critérios. Portanto, reconhecer que a função g é contínua em x igual a 1 se o limite à esquerda e o limite à direita e o valor no ponto forem todos iguais. Se nós pararmos, é exatamente o que nós tínhamos aqui quando estávamos a ler o enunciado, ok? Portanto, não se esqueçam, metam logo isso porque ganham logo 2 pontos. Portanto, vocês ganham 2 pontos só de meter esta informação. Depois calcular o limite x a tender para 1 mais, já sabem, metam isto, reconhecer que é isto. Como vocês veem, vocês não têm que calcular e já ganharam mais 1 ponto. Vocês já ganharam 3 pontos sem terem que fazer propriamente cálculo nenhum. Este aqui era fácil, portanto, vocês só tinham que trocar o x e dava realmente 4 e, portanto, está aqui 1 ponto também. Vocês também têm aqui referir que g de 1 é igual a 4, portanto, mais 1 ponto, ok? Portanto, vocês aqui já têm 1, 2, 3, 5 pontos, meio valor, por cálculos fáceis, ok? E simplesmente representar coisas. Agora vem a parte difícil do exercício, que é realmente fazer o limite x a tender para 1 menos, porque dá uma indeterminação, tem 8 pontos. E o que nós tínhamos que fazer, portanto, estes passos vocês podem não ter exatamente igual, ok? Obter isto. O que interessa é o processo estar minimamente perto. Portanto, se nós repararmos, nós temos aqui y igual a x menos 1 e que vai ficar a tender para 0 e que nós temos a elevado a y e essas coisas todas. Nós no final temos que dar o limite ser igual a 4 e tem que estar os passos bem feitos. Portanto, isto aqui pode não estar exatamente estes passos. Vocês existem carradas de estratégias para fazer este tipo de exercício. O que importa é que no final vocês estão matematicamente corretos, fizeram passos corretos e realmente trocaram o limite notável mais cedo ou mais tarde. E então vocês têm a cotação toda, ok? E no final já sabem concluir que a função g é contínua em x igual a 1 dá 1 ponto. Vocês por acaso não conseguem fazer o limite e vocês sabem que ela é contínua porque foram ver à calculadora. Escrevam a dizer que o limite x a tender para 1 menos de getx é igual a 4, ok? Vocês não o obtiveram, mas sabem que vai dar 4 e depois vocês metem que é tudo igual e dá x igual a 1, portanto ela é realmente contínua em x igual a 1. Se vocês tiverem um examinador simpático, ele vai-vos dar a cotação. Ganhámos mais 14 pontos,
Portanto, já tínhamos 40 pontos, agora temos 54 pontos, ou seja, 5,4 valores. Estamos cada vez mais perto do nosso 20. Apenas verem os vídeos dos exercícios a serem resolvidos não é o suficiente para tirarem aquela nota mágica, infelizmente. Se vocês querem realmente tirar a nota mágica, têm que estudar e a sério. Mas vocês podem estar perdidos a como é que realmente deveriam começar a estudar para o exame de Matemática A. Eu criei um short a explicar exatamente como é que eu começaria a estudar para o exame de Matemática A 2024. Não se esqueçam, deixem um like, um comentário e subscrevam ao canal se realmente vos ajudei a descomplicar o exame de Matemática A 2023 mais uma vez. Não se esqueçam de partilhar com o vosso amigo que precisa mesmo de um lembrete para começar a estudar. O tempo está a contar, pessoal. Bora começar e até ao próximo exercício.